Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, nós estamos aqui com o professor Dr. Rafael Valim, que ele vai nos falar de um dos livros, já que ele publicou, ele vai falar desse último livro que nós temos aqui, que ele trouxe aqui, Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. E você vai poder assistir essa palestra dele, que com certeza, como todas as falas, é uma fala magnífica, no decorrer do nosso programa Direito e Cidadania. Professor, do que trata esse livro? Esse livro, na verdade, é um ensaio, um livro muito breve que traduz uma tentativa de interpretação do nosso atual momento, né? Uma crise terrível pela qual passa o país, e me parece que o nosso sistema de justiça tem um grande papel nessa crise, né? E o que eu defendo nesse livro, aí, em brevíssimas palavras, é que o judiciário é um dos grandes responsáveis pela crise de legitimidade que a gente vive, pelo desrespeito à Constituição e, na verdade, pela superação da normatividade, ou seja, pelo descumprimento sistemático da Constituição e das regras jurídicas, que é o que eu chamo, apelido no livro, de estado de exceção. Então, em brevíssimas palavras, seria isso. Muito obrigado, pessoal. Não percam, será sensacional, com certeza. Aguardem. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento os meus companheiros de mesa. Agradeço, naturalmente, a generosa acolhida. O convite também que me foi dirigido pelo professor André Matos. Agradeço o convite da Faculdade do Vale, a presença dos familiares que me honram com a presença, dos amigos e amigas. Registro também a presença, não sei mais onde está, do venerador Ernesto, que é uma pessoa muito querida, por quem eu tenho grande admiração. É sempre uma alegria falar em Avaré, né, minha terra, e por isso não hesito nenhum segundo em aceitar os convites para falar aqui na minha querida cidade. O tema que eu sugeri, o enfrentamento da corrupção e Estado de Direito, nem preciso encarecer a atualidade e a importância dele. Agora, não esperem vamos dizer assim, um tratamento muito ortodoxo desse tema, né? Um tratamento muito ao que você, talvez, as senhoras e os senhores estejam acostumados a ver na mídia ou nos veículos de comunicação. E, portanto, quando a gente, hoje em dia, sobretudo, em que a gente vive uma grande polarização no país e um ódio à inteligência e à crítica, eu lhes peço, acho que é desnecessário pedir isso a estudantes da Faculdade de Direito, mas tolerância com a opinião alheia, do mesmo modo que eu vou respeitar a opinião de vocês, né? Me parece que hoje é importante fazer essa ressalva, embora esteja muito explícito na Constituição Federal, direito à liberdade de expressão, pensamento, pluralismo, mas hoje em dia o óbvio, muitas vezes, é um ato de coragem dizer o óbvio. Muito bem, pessoal. Eu coloco duas ideias fundamentais, e elas, aliás, que servem aqui de mote, de tema para essa brevíssima reflexão. Enfrentamento da corrupção e Estado de Direito. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre esse conceito que
talvez lhes seja muito simples ou muito básico, mas que é importante recuperar. Estado de Direito, né? O que significa isso? É uma ideia muito comezinha, uma ideia muito simples, mas, ao mesmo tempo, revolucionária, né? É aquela ideia de que, a partir de um determinado momento, as pessoas resolvem que o que vai governar os comportamentos não será mais a vontade de uma pessoa, a vontade de um monarca, a vontade de um ditador, a vontade de uma pessoa, senão a vontade impessoal das leis. Essa passagem, que é representada pela confluência de dois teóricos fundamentais, Rousseau e Montesquieu, um pela ideia de soberania popular e o outro pela ideia de separação de funções estatais, é desse amálgama que surge a ideia de Estado de Direito, né? Então, a partir dessa ideia fundamental, é que nós devemos analisar os estados contemporâneos e, claro, o Brasil, né? O Brasil, com a Constituição de 88, pelo menos se autoproclama um Estado democrático de direito, como vocês sabem, e, embora, já posso adiantar esse juízo, nós nunca tivemos efetivamente um Estado de Direito, na minha modesta opinião, na história do país. Ele sempre, o Estado de Direito no Brasil ainda é um projeto inalcançado. Então, pessoal, essa ideia, ou dessa ideia, nós extraímos um primeiro elemento fundamental, de que toda e qualquer ação do Estado deve obedecer às regras jurídicas. Não só os fins, mas os meios. Ou seja, o Estado de Direito prescreve os fins e os meios, de modo que os fins jamais justificarão os meios dentro desse paradigma de governo que nós temos, pelo menos consagrado nos países civilizados. Ou seja, não pode uma autoridade dizer, não, eu estou fazendo o bem para todos e, portanto, eu vou deixar de lado aqui umas regrinhas, mas confiem, o fim é nobre, o fim é legítimo. Não, isso não existe, né? Dentro, pelo menos, dessa concepção do Estado de Direito. Em segundo lugar, o Estado de Direito, partindo naturalmente da regra democrática, ele tem como elemento fundamental um conjunto de direitos fundamentais, né? O que é isso, pessoal? Os direitos fundamentais, só para recuperar um pouquinho na memória de vocês aí, esse conceito ele ganha uma força enorme sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades do regime nazista, né? Porque o regime nazista foi um regime de estrita legalidade, né? Hitler não violou regras jurídicas para implementar aquele horror. E aí os juristas se depararam com uma situação, no mínimo, constrangedora, sobretudo os positivistas à época, né? Muitos positivistas alemães, por exemplo, renunciaram ao positivismo e disseram, olha, eu estava errado nas minhas posições. E eles disseram, não, mas a gente precisa ter alguma coisa que combata esse estado de coisas e que também a vida das pessoas não se coloque ao talante das maiorias ocasionais, né? E aí a Alemanha se torna a grande motora, né, a grande, vamos dizer assim, formuladora dessa concepção contemporânea de direitos fundamentais. Ou seja, são direitos que valem mais que os outros. São direitos que nem o Estado pode dispor. São direitos inalienáveis, indisponíveis, que mesmo aqui, por exemplo, se nós, imaginem que aqui constituísse um Estado-nação, alguém que nós pudéssemos deliberar soberanamente sobre algum assunto, né? Se aqui alguma maioria ocasional dissesse, olha,
amanhã todas as pessoas abaixo de 1,50 m serão condenadas à pena capital, ou seja, serão mortas. Eles falam, não, os baixinhos têm direito à vida também. E aí, o que é isso? O direito fundamental, no caso, enfim, é um exemplo muito banal, mas o direito fundamental à vida não está à disposição de nenhum de nós. Não é? E assim por diante. Não é? Todas as formas de preconceito, racismo e tudo isso, eles estão sob a proteção dos direitos fundamentais. E isso também é de uma importância transcendente, pessoal. Né? Por quê? Em geral, né, as maiorias, especialmente em momentos de crise como nós estamos, elas agem mal. Né? E isso não é um fenômeno só brasileiro. Né? No mundo todo, eu fiquei surpreso, por exemplo, na semana passada, nós tivemos na PUC a visita de uma professora francesa e ela disse, olha, na Europa a gente tem uma preocupação muito grande com o referendo, porque todo referendo que a gente faz, há retrocessos em matéria de direitos. É uma coisa curiosa. Né? E ela disse até, a Suíça aprovou o voto para a mulher na década de 50 ou 60. A Suíça. Então, assim, essa proteção, né, contra o jugo da maioria é um elemento fundamental da democracia e do Estado de Direito. Né? Esse é um outro ponto de enorme importância. E, claro, dentro desse quadro, nós temos delimitado os limites do poder e da prepotência e os limites da discricionariedade e da arbitrariedade, que são, me parece, conceitos já caros às senhoras e aos senhores, conceitos já conhecidos. Me parece que essa é uma premissa para que a gente possa analisar o fenômeno da corrupção. Corrupção. Também me perdoem se eu falo ou se eu trato de obviedades, mas ninguém aqui duvida que o combate, eu não gosto desse termo combate, mas do enfrentamento da corrupção seja de uma importância induvidosa, seja fundamental a qualquer país, qualquer nação. Então, sobre esse ponto, não há dúvida e não vamos voltar nisso. Não há é uma pauta unânime, e aí, aliás, justamente por se tratar de uma pauta unânime, nós vamos ver como que é utilizado de uma maneira, muitas vezes, dissimulada o discurso da corrupção. A corrupção afeta dois pilares dos regimes democráticos. De um lado, ele afeta a própria confiança do povo na autoridade. Né? A corrupção é o desvio das competências públicas por interesses particulares, interesses outros que não os que estão previstos nas regras de competência. Quando nós assistimos, isso é muito claro no Brasil, né, o fenômeno da corrupção, há uma desconfiança muito grande nos gestores públicos, naqueles que estão à frente dos negócios públicos. Né? Então, esse é um dado. É uma crise de representatividade. A ideia de representação é completamente solapada pela corrupção. E, de outro lado, é uma face talvez mais visível, a corrupção ela elimina, ela subtrai os meios indispensáveis para a satisfação dos direitos sociais. Né? Vamos pegar aqui o exemplo de Avaré. Sem juízo sobre a política local, mas talvez no microcosmo seja mais fácil. A gente tem um orçamento, né? Muitas vezes os municípios hoje no Brasil têm orçamentos muito reduzidos. Vamos dizer, a chaga da corrupção, né? Sobretudo dentro de um orçamento muito reduzido, ela é visível, ela é facilmente visível. Né? Então, em vez de se destinar recursos para educação, saúde, enfim,
e outros temas de incumbência do município, elas são desviadas para as outras finalidades ou muitas vezes para o bolso dos políticos, né? Então, o que é isso? É a subtração dos meios para a satisfação de direitos sociais fundamentais e de incumbência, no caso da municipalidade, né? Até aí, sem problema algum. Agora, o Brasil, nos últimos anos, talvez aí, nas últimas décadas, tem avançado muito no sistema de combate à corrupção, tá? Tem avançado demais, isso é reconhecido, inclusive, internacionalmente. Basta assinalar, por exemplo, a edição da Lei de Acesso à Informação no Brasil, a Lei de Acesso à Informação Pública no Brasil, que foi um marco e que respeita os paradigmas de acesso à informação, vamos dizer, mundiais, e é realmente embora os municípios também, muitos deles tenham uma dificuldade de cumprir essa lei, é certo que a lei foi um marco no combate à corrupção. Nós temos, como vocês sabem, outros sistemas então, improbidade administrativa, a própria lei anticorrupção, entre outros sistemas ou microsistemas que formam esse grande sistema de combate à corrupção hoje existente e que, a partir desse sistema, é que se pôde, né, que se ensejou vamos dizer assim, que fossem descortinados, que fossem revelados todos os escândalos que nós estamos assistindo, né? O fortalecimento dos controles internos e externos, por exemplo, uma Controladoria Geral, então Controladoria Geral da União, hoje Ministério da Transparência, entre outras iniciativas que foram, vamos dizer assim, avanços inquestionáveis no enfrentamento da corrupção. Agora, dizer tudo isso que eu falei aqui, pessoal, é muito pouco, né? É muito pouco. E por isso que agora que eu proponho a vocês, e a partir desse momento que eu proponho a vocês uma leitura um pouco mais crítica do que vem acontecendo e como que a gente pode avançar, né? Penso que essas discussões são importantes para, né, reflexão, mas para que também a gente consiga, mesmo no nosso cotidiano, ter uma visão mais esclarecida das coisas. Em primeiro lugar, a corrupção ela dá margem a duas visões muito comuns. Primeiro, uma visão moralista, né? E eu nem vou dizer de modo geral, eu vou dizer certamente uma pessoa moralista, ele mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, vai se revelar também ou um corrupto ou um violador daquele moralismo que ele prega, né? A história universal prova isso, né? Então, mas agora nos últimos anos no Brasil, então isso é uma coisa impressionante, né? A pessoa aparece bradando contra a corrupção ou contra, sei lá, muitas vezes alguma questão de costume, né? Ou bradando contra, enfim, contra as pautas mais variadas, e um tempo depois a gente vai descobrir que ele incorria naquelas faltas que ele acusava. Então, o moralismo, pessoal, é sempre um mau conselheiro, né? Não acreditem em heróis, em moralistas, enfim. Isso é um mau caminho e que não combina com democracia, né? Democracia é um regime de estruturas. Como eu disse para vocês, é um regime em que as estruturas devem funcionar. Se a gente, claro que os limites do sistema sempre são os homens, né? Então, o direito. Qual que é o limite do sistema jurídico? É o cumprimento ou o acatamento, a lealdade dos ministros do Supremo Tribunal Federal à Constituição. Se eles não cumprirem a Constituição, não existe direito no Brasil. Hoje, na minha visão crítica, eu acredito que não há direito no Brasil. Por quê? Os ministros do Supremo Tribunal Federal faltam aos deveres que a Constituição lhes assinala. Então, dentro dessa nossa,
ou dos regimes democráticos, ou que conseguiram avançar um pouquinho mais em termos de democracia, essa visão, né, de heróis, de salvadores, essa visão messiânica, sempre acaba mal. Sempre acaba mal. E a corrupção é um terreno fértil para esse exercício messiânico. Em segundo lugar, a corrupção ela pode ser usada. Aqui vai me controlando o tempo aí, por favor. Aqui, tá? Ela é também frequentemente usada, não só no Brasil, mas também em todas as partes do mundo, de um ponto de vista estratégico, pessoal. E isso é um ponto muitíssimo importante. Muitíssimo importante. E aí entra o que eu já falei para vocês sobre a pauta da corrupção. Se eu perguntar aqui para vocês, por exemplo, vamos imaginar, a gente pode, por exemplo, intervenção do Estado na economia, né? Quanto que o Estado deve estar presente na vida das pessoas ou na economia ou na vida privada? Eu aposto aqui que nós vamos ter respostas muito variadas. Alguns vão se inclinar mais por um regime de uma intervenção maior do Estado, ou seja, de um regime mais social, em que o Estado deve ajudar as pessoas. Outros vão se inclinar de uma perspectiva mais liberal. Não, o Estado deve se limitar a poucas funções e, enfim, tem que deixar as pessoas seguirem o seu caminho sem grandes intervenções. Vejam, é uma pauta sobre a qual há muitas opiniões. Agora, se eu perguntar para vocês, quem é a favor aqui da corrupção? Ninguém vai falar em sã consciência que é a favor da corrupção. Vejam, uma pauta unânime. Unânime. Tá? O que isso significa? Ela é um capital enorme e fundamental para ser usada para outras finalidades, né? Se você pega esse tema e fala, olha, eu vou combater a corrupção e alcança muitas vezes finalidades inconfessáveis, isso é um prato cheio. E a história do Brasil e do mundo, né, prova isso também. Então, nós temos algumas verdades nunca comprovadas que estão muito ligadas ao discurso da corrupção. Primeiro, a afirmação muito comum de que o setor privado é o reino das virtudes, enquanto o setor público é a encarnação do mal, né? Isso não é verdade, pessoal. Existe tanta corrupção no setor privado quanto no setor público, né? Então, essa é algo, também não sou eu quem diz, no mundo inteiro é assim, tá? Essa é uma primeira. Outra ideia é de que só países subdesenvolvidos têm corrupção. Não, no mundo inteiro tem corrupção. Varia, obviamente, né, há uma variação de graus, mas em toda parte é um fenômeno universal, connatural à natureza humana. E outro dado também é que estados com maior intervenção seriam mais corruptos que estados que não têm tanta intervenção. O que tudo isso quer significar, né? Que a corrupção, ou o discurso da corrupção, do combate à corrupção também, ele pode ser usado, né, para muitas vezes combater determinadas visões de mundo, né, determinadas visões de Estado. E eu nem vou entrar aqui, vamos dizer assim, em quais momentos ou quais ideias ele combateu, né? A minha função aqui é pelo menos alertá-los para isso, né? Não aceitarem tão facilmente o discurso da corrupção, né? Não aceitarem de uma maneira tão irrefletida esse discurso de que o combate puro e simples da corrupção resolve as coisas. Agora, como que isso se dá, e aí eu vou ter que entrar um pouquinho em temas um pouco talvez espinhosos, como isso se dá no momento atual? E quais os problemas que eu verifico no enfrentamento da corrupção no momento atual? Primeiro, uma aliança nefasta entre judiciário e mídia, né?
Vocês me perdoem, enfim, eventuais juízes, eu estou até acostumado já a conviver com essas, enfim, com as críticas recíprocas, mas me parece que hoje nós temos um grande problema no nosso sistema de justiça, né? Temos excepcionais juízes, excelentes juízes, mas há um problema estrutural hoje, na minha visão, no sistema de justiça, né? E um deles passa por uma aliança perversa entre mídia e judiciário. Por quê, pessoal? E aí é sempre importante a gente fazer uma reflexão no lugar do outro, né? Então, hoje há uma retroalimentação entre mídia e judiciário, né? A mídia pauta, ela condena, ela indica os possíveis e futuros condenados, depois isso é confirmado na justiça, aí depois a justiça oferece mais elementos para a mídia e assim vamos, né? O que isso significa e o que isso impõe? Tá? Isso também não é uma reflexão só no Brasil, não é um fenômeno só brasileiro, mas universal, né? Todos os lugares está acontecendo isso, em todos os lugares, né? Primeiro, imaginem as senhoras e os senhores, eu vou dar um exemplo que talvez, vocês são jovens também, mas não sei se vocês se lembram do fenômeno da escola base. Vocês lembram desse? Que foi talvez o grande exemplo de condenação midiática, né? Era um casal, salvo engano, que tinha uma escola, né, e foram acusados de, enfim, de abusarem sexualmente, alguma coisa assim, das crianças daquela escola. A mídia foi em cima, condenou essas pessoas, destruiu a vida dessas pessoas, e depois se chegou à conclusão, obviamente que quando o assunto já estava esquecido, que essas pessoas nunca tinham cometido aqueles crimes. E aí, pessoal? Como que a gente faz com isso? Então, assim, essa aliança, que hoje é muito comum, né, é um assassinato de reputações diário, e que depois não encontra ressarcimento, não há como recuperar a reputação dessas pessoas. O papel da mídia é importante? Fundamental, fundamental, mas com responsabilidade, né? Agora, o que é grave é também verificar que o judiciário muitas vezes entra nesse jogo e nós vemos juízes, aspirantes à notoriedade, que esquecem simplesmente da Constituição Federal, né, e participam desse jogo perverso com a mídia e que joga por terra princípios basilares da presunção de inocência, da imparcialidade, enfim. Então, esse é um problema que eu julgo fundamental. Um outro ponto, que é um grave problema também, é de seletividade, pessoal, né? Aqui não precisa ter grande também preferência ideológica para verificar que hoje o enfrentamento da corrupção se dá de uma maneira assimétrica, né? Não preciso nem dizer os sujeitos dessa assimetria, tá? Então, a seletividade em matéria de combate à corrupção é uma grande forma de corrupção. Uma grande forma de corrupção. Primeiro porque ela interfere no jogo político e faz uma falsa divisão entre mocinhos e bandidos, né? Então, quem não está sob a mira, né, desse enfrentamento duro da corrupção é o mocinho. Muitas vezes o jogo político muda e a gente vê, nossa, aquele lá não era mocinho, na verdade era um outro bandido também, né? Então, isso interfere, ou seja, interfere no jogo democrático. É um perigo, né? Outro ponto, nós vemos, a título de combater a corrupção, uma investida aberta, clara, desavergonhada contra os direitos fundamentais, né? E aqui eu posso dar o nome aos bois. E, claro, seguramente muitos de vocês vão falar, nossa, esse sujeito é a favor da corrupção, né? Aquelas 10 medidas de combate à corrupção, sabe, que o MPF leva, aquilo é uma teratologia, pessoal, aquilo é um assinte
para quem tem um mínimo de inteligência e conhece a Constituição. Né? Por quê, pessoal? E aí vamos voltar à base. Acabei de dizer para vocês que nós temos um rol de direitos fundamentais. Se vocês vão ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, aliás, aos incisos do artigo 60, parágrafo 4º, vocês vão ver lá um rol que a gente chama de cláusulas pétreas, pessoal. Né? Cláusulas pétreas foi justamente o instrumento aí pós-guerra, segundo pós-guerra, para evitar as maiorias ocasionais e, vamos dizer, é um núcleo de justiça que todo sistema jurídico devia ter, né? Sobre o qual ninguém poderia investir. Muito bem. O que isso significa? Cláusulas pétreas. O que é pétrea? É pedra. Ninguém pode quebrar, ninguém pode destruir aquilo. Certo? Ou seja, imagine que nós, a partir de amanhã, a gente cria um movimento que queira acabar com o direito à igualdade, à isonomia. Então, a partir de amanhã, todas as mulheres vão ter direitos desiguais em relação ao homem. Né? Ou, a partir de amanhã, não haverá mais liberdade de expressão. Então, esse louco aqui que está falando, a partir de amanhã não vai mais poder falar. Né? A partir de amanhã nós não vamos ter mais, e assim por diante, direito à vida vai ser relativizado. Pessoal, a gente não pode nem propor isso. A Constituição fala, as cláusulas pétreas impedem emendas tendentes a abolir as cláusulas pétreas. E aí o que vem? Veio o MPF e propõe uma série de medidas francamente atentatórias a cláusulas pétreas e defende isso abertamente. E acha que a gente tem que assinar petição pedindo aquilo, relativização de provas, obtenção de provas ilícitas, e entre outras barbaridades que, felizmente, eu nem me lembro agora. Agora, qual a missão do Ministério Público, pessoal? Que está lá na Constituição também. Defender a Constituição Federal. Defender a Constituição Federal. E o que justifica essa visão? Veja, eu tenho inclusive amigos no Ministério Público Federal, enfim, muitos amigos, inclusive alguns agora na Lava Jato de São Paulo e tudo. No Ministério Público de Contas, pessoas bem intencionadas que estão nessa onda. Né? Mas por quê? Porque esquecem aquilo que eu acabei de falar para vocês, que os fins não justificam os meios, pessoal. Os fins não justificam os meios. Por quê? E aí vamos entrar no tema, que é até um pouco do tema que me moveu a escrever esse último ensaio meu sobre estado de exceção. Toda exceção, né, é perversa, seja para beneficiar, seja para prejudicar. A gente sempre pensa muitas vezes na exceção para prejudicar, mas a exceção também para beneficiar é perversa. E o que acontece? Aí eu vou, se vocês me permitirem, também para vocês não falarem que eu estou num exercício aqui de delírio, eu vou ler um trechinho de uma decisão de um desembargador federal do Tribunal Regional da 4ª Região, que eu até digo explicitamente no meu livro que é por escárnio universal do judiciário brasileiro. Diz ele, ora, é sabido que os processos e investigações criminais decorrentes da chamada Operação Lava Jato, sob a direção do magistrado representado, constituem caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro. Em tais condições, neles haverá situações inéditas que escaparão ao regramento genérico destinado aos casos comuns. Assim, tendo o levantamento do sigilo das comunicações telefônicas de investigados na referida operação servido para preservá-la das sucessivas e notórias tentativas de obstrução por parte daqueles, garantindo-se assim a futura aplicação da lei penal, é correto entender que o sigilo das comunicações telefônicas pode, em casos excepcionais, ser suplantado pelo interesse, notem isso, interesse geral
na administração da justiça e na aplicação da lei penal. A ameaça permanente à continuidade das investigações da Operação Lava Jato, inclusive mediante sugestões, constitui, sem dúvida, uma situação inédita a merecer um tratamento excepcional. Vocês veem um problema disso ou não? O que é interesse geral na administração da justiça, pessoal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não sei e estimo também que vocês não saibam. Vejam, quando nós colocamos cláusulas muito genéricas assim, aqui o que ele está falando? Nós podemos suplantar um regramento específico que está na lei pelo interesse geral da justiça. E quem diz o que é o interesse geral da justiça? Os próprios juízes. Ou seja, a lei, que é um instrumento da vontade de todos nós, que é o veículo da soberania popular, que essa sim, nela reside a legitimidade do povo, é suplantada pela voz do juiz, que não tem legitimidade democrática. Veja, em outros termos, o juiz, nessas condições, ele se torna o soberano. É ele que decide qual lei ele pode aplicar ou não. Por quê? Esse desembargador disse, casos excepcionais merecem situações excepcionais. Então, os juízes vão verificar quando o caso é excepcional e ele vai ver quando ele cumpre a lei e a Constituição e quando não cumpre. Pessoal, isso é muito grave. Que me perdoem os juízes, mas isso é muito, muito, muito grave. Né? É a mesma coisa quando eu ouço dizer da nossa presidenta, ministra, a atual presidenta do Supremo Tribunal Federal, dizer, como se fosse para acalmar as pessoas, aí que isso me deixa mais aflito. Né? Ela fala, calma, que a voz das ruas será ouvida aqui no tribunal. Como assim a voz das ruas, pessoal? O Supremo Tribunal Federal não é para ouvir a voz das ruas. Quem é para ouvir a voz das ruas é o Congresso Nacional. Né? O Supremo Tribunal Federal, isso há uns 10 anos, houve um debate entre dois ministros, o ministro Carlos Brito, que era muito afeito aos holofotes, e o ministro Eros Grau. E no debate que está, inclusive nas notas taquigráficas do Supremo, o Carlos Brito diz, não, mas ministro, nós precisamos ouvir aqui, né, a voz que vem das ruas. Ele já antecipou um pouco o que está acontecendo. E o Eros Grau falou, não, ministro, nós precisamos ouvir o clamor da Constituição Federal. Nada mais que isso. Né? Por quê, pessoal? Essa questão de ouvir a voz das ruas, em vez da Constituição Federal, é justamente o estado de exceção que eu venho acusando hoje no Brasil, que é você desconsiderar, de uma maneira muito grosseira, o direito. É o que vocês estão estudando. Hoje, eu falo para os meus alunos na PUC, eu lamento, quando eu tenho uma disciplina no primeiro ano, que é Fundamentos do Direito Público, eu falo, puxa vida, eu lamento, porque no Brasil não existe mais direito, então nós vamos fazer aqui uma novela, vamos contar uma historinha. E, claro, alguns ficam um pouco decepcionados, outros vão em frente, mas porque esses descumprimentos sistemáticos da Constituição hoje têm sido muito frequentes no Brasil. Né? E também não é um fenômeno só daqui. O mundo inteiro vem assistindo esse fenômeno. Né? Depois, por exemplo, do 11 de setembro nos Estados Unidos, Europa e Estados Unidos vêm sofrendo um ataque feroz dos direitos fundamentais e da Constituição. Então, não é um fenômeno só daqui. Agora, esses sintomas que a gente vê na sociedade brasileira são muito graves. Não sei se vocês viram, muitas vezes alguns exemplos deixam muito claro isso. Foi televisionado, 2 policiais, tinha um sujeito já deitado no chão, de bruços, e um policial coloca uma arma sobre a cabeça do rapaz e dispara 2 tiros na cabeça do sujeito. Isso foi televisionado, enfim, estava gravado. Então. Aí o juiz, no Rio de Janeiro, solta esse policial
e diz que soltava, estava lá na decisão desse sujeito. Ele soltava porque isso atendia ao clamor das ruas contra a impunidade e tudo isso. Veja, pessoal, a gente não vai chegar em nenhum lugar com isso. Aliás, nós vamos chegar na barbárie. Isso é barbárie. Mas se vocês, estudantes de direito, isso eu falo para as minhas alunas e meus alunos, se vocês, estudantes de direito, né, não respeitarem a Constituição Federal, esse é o mínimo que se espera de vocês. É o mínimo, é o mínimo. Se vocês vão ser depois boas advogadas, bons advogados, bons juízes, bons promotores, isso é outra coisa, enfim. Se vocês vão ter sucesso profissional, tal. Mas a Faculdade de Direito precisa servir, pelo menos, para que vocês entendam a importância daquele documento chamado Constituição Federal, que é a única via da gente encontrar uma convivência pacífica, civilizada. Não é? E o mundo, não só o Brasil, vem na contramão, né, dessa tendência civilizatória. Eu sei que a história é feita, na verdade, ela é pendular, ela vai e volta, mas me parece que é ascendente. Nós vamos, nesse momento a gente está nesse pêndulo, no extremo do retrocesso. Daqui a pouco as coisas voltam ao leito natural, mas a gente precisa suportar. E eu deposito em vocês, né, talvez esse seja um lado bom de ter muitos estudantes de direito, né? Tem o lado ruim que vocês têm muita concorrência, mas tem um lado bom que talvez, se a gente conseguir, pelo menos, que vocês, estudantes, defendam a Constituição Federal. Olá, pessoal, nós estamos aqui com o professor José Inácio Gomes Júnior, que vai nos falar da importância da Semana Jurídica. A Semana Jurídica tem uma relevância considerável. Por quê? É um momento em que os alunos da Faculdade do Vale tomam contato com os palestrantes que estão no mercado de trabalho. Então, nós temos diversos colegas que irão palestrar nesse evento, que irão trazer a sua experiência prática, o seu dia a dia, tanto na atividade jurídica, especificamente como advogados, juízes, promotores, etc., também na área acadêmica, como o Rafael, que vai dar uma palestra, ele é professor na PUC. Então essa vivência no dia a dia, tanto na seara acadêmica, como na seara da advocacia ou da militância, como na magistratura ou no Ministério Público, esse link com a realidade, com o dia a dia, é de extrema importância para que o alunato da Faculdade do Vale possa se contextualizar melhor dentro de tudo aquilo que ele vê durante a faculdade. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.